É o penúltimo episódio da primeira temporada de The Chosen. E o sexto episódio tem o seu clímax na cura do paralítico. Todos os eventos culminam para a casa de Zebedeu, que se enche de gente para ouvir Jesus pregar sobre várias coisas. A cada pessoa que chega, uma nova pergunta é feita, uma resposta é dada e mais um cantinho é preenchido. As pessoas vão se apertando até o ponto de subirem em telhados das casas vizinhas para poder ouvir Jesus. Os fariseus e Nicodemos ouvem esse amontoado de pessoas e vão averiguar. Os soldados romanos também chegam para manter a ordem e diante daquela simples casa, Jesus faria um milagre que é maravilhoso quando lemos na palavra e é emocionante quando vemos retratado no episódio. No Mundo Cópia de hoje, a gente vai olhar para o relato de The Chosen, mas também para o texto de Marcos capítulo 2, que dá a base para esse episódio. Marcos 2, 1-2 diz o seguinte: que dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta, e Jesus anunciava-lhes a palavra. O texto diz que entre a cura do leproso e a chegada na casa de Zebedeu, alguns dias se passaram. No episódio, parece que ele saiu de manhã e chegou à tardinha, mas isso é apenas uma adaptação aceitável que não representa exatamente o que aconteceu no texto bíblico. O importante é o que temos no texto. O episódio mostra algo assim. O foco de Jesus era chegar na casa de Zebedeu, que era em Cafarnaum. No texto, nós temos dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Textualmente, o verbo principal aqui da passagem é ouviu. Ele serve ao propósito de nos estabelecer na cena. Não se sabe quem começou o burburinho sobre Jesus, possivelmente o leproso que foi curado no verso 45 do capítulo passado. Entrou, no original, é um particípio que tem a função de dar apoio ao verbo principal. É como se houvesse um verbo incidental aqui. Percebemos que ele foi realizado quando o burburinho se espalhou, porque o vemos na casa de Zebedeu. Tanto é que tão logo ele chega na casa, outras pessoas começam a chegar também, e mais pessoas vão chegando, se amontoando na porta e na janela para ouvir seus ensinamentos. Nas escrituras, nós não sabemos que ensinamentos foram esses. The Chosen, aqui de forma muito perspicaz, incorpora diversos outros ensinamentos da escritura que estão espalhados no evangelho para aquele momento. Ao invés de criar ensinamentos, eles só repetem coisas de outros lugares. O episódio nos mostra com clareza o que o verso 2 de Marcos retrata. Muitos se reuniram ali a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Conforme Jesus fala, mais e mais pessoas vão chegando. Em primeiro lugar, não distinguimos quem está ali. Há uma multidão reunida. O texto mostra que houve a reunião de várias pessoas. O episódio nos dá a visão desse aglomerado em volta da casa de pessoas indistintas, pessoas comuns, que eram vizinhas, que passavam por ali, que vieram de vários lugares para ouvir Jesus. O que o texto e a cena enfatizam pra gente é que não havia espaço. Perceba que várias vezes vemos Jesus na porta ensinando. Outras vezes, nós sequer conseguimos ver Jesus. Somente ouvimos trechos dos seus ensinos, enquanto mais pessoas vão se aglomerando para ouvir. O texto bíblico e o episódio enfatizam como Jesus atraía multidões dos que queriam ouvi-lo, dos que queriam prendê-lo ao menor sinal de distúrbio, dos que queriam acusá-lo ao menor sinal de desconfiança e principalmente dos que queriam ser curados. Ali, naquela multidão, se já era impraticável se aproximar, imagine se você fosse um paralítico. O episódio se vale de liberdade artística para mostrar que foi a mulher egípcia que viu o milagre com o leproso que avisou dele aos seus 5 amigos, o paralítico de nascimento e os 4 que o carregam. Não há problema algum na adaptação. O texto afirma que 4 amigos trouxeram seu amigo paralítico. Como quer que eles tenham sabido que Jesus curava, Marcos não se importou de relatar isso. E para efeitos de roteiro no episódio, essa mulher é acrescentada para amarrar ali as narrativas. Novamente, o texto e o episódio andam de mãos dadas. Os ensinos de Jesus são somente ouvidos de longe, enquanto vemos de perto os amigos tentando de toda forma se aproximar de Jesus, mas obviamente sem conseguir. Tem uma coisa muito interessante sobre essa passagem. O estudioso do Novo Testamento, Stanley Porter, diz que os verbos gregos não transmitem a ideia de tempo necessariamente. Se eu digo eu gravei esse vídeo, você vai entender que fiz isso no passado. Se eu digo você assiste ou está assistindo esse vídeo, você entende que isso é uma situação no presente e assim por diante. No grego, segundo Stanley Porter, a ideia temporal se dá principalmente por advérbios temporais ou por elementos que marquem tempo. Por exemplo, o verbo Jesus agora, como um agora, ontem, no dia anterior, amanhã e coisas do tipo. Segundo essa teoria, os verbos gregos, eles não estão tão preocupados em marcar o tempo, mas eles estão preocupados em marcar aspecto. Essa é uma polêmica imensa aí no mundo do grego bíblico e tudo mais, nas teorias de grego, mas seguir essa teoria nos mostra uma coisa interessante sobre o foco do autor aqui na passagem. O texto nos situa na multidão, mostrando um plano de fundo, mas apresenta o drama do paralítico num tempo presente que estabelece um tipo de proeminência, fazendo com que a cena principal da passagem seja o paralítico, enquanto tudo que acontece por trás seja um grande pano de fundo, um grande cenário para o fato que chama a atenção. O verso 4 mostra como eles conseguiram chegar até Jesus. A única opção é pelo telhado. Mostra a dificuldade disso, no empenho
numa forma, no objetivo de tentar chegar até Jesus. A gente nem tem que imaginar a cena, o episódio nos mostra isso com clareza. Acompanhamos que pela multidão seria impossível passar. O telhado, diferente dos da nossa época, seria mais um tipo de laje. O texto bíblico diz que eles não destelharam um teto, eles quebraram, cavaram aquele telhado. Eles posicionam Jesus no centro daquele buraco onde Jesus estava e descem aquele paralítico. O ato desesperado e certamente inesperado chama a atenção de todos e de Jesus, ao ponto de fazê-lo parar de falar o que estava ensinando, notar o empenho dos amigos e a fé deles e do paralítico e então curá-lo. Mas antes de curá-lo da sua limitação física, ele faz o que mais importa, ele perdoa os seus pecados. Pode se questionar, mas o paralítico não declarou que se arrependia de seus pecados. Mas veja, quem está ali é Jesus, ele conhece o coração das pessoas. O texto diz que ele conhecia o coração de quem estava ali em volta. Ele viu a fé que eles tinham e o que estavam dispostos a fazer por causa dessa fé. Essa não era uma fé morta, uma fé sem obras, nem um desespero só para chamar a atenção, nem somente uma busca por obtenção de cura. Eles realmente creram que ele era o Messias e Jesus percebe isso. Por isso ele diz: meu filho, teus pecados estão perdoados. É errado fazer aqui uma teologia de que se Jesus é o filho e não o pai, como ele pode chamá-lo de filho, blá blá. Jesus estabelece um relacionamento próximo, uma comunhão certa com aquele homem. Jesus não perdoa pecados arbitrariamente, mas porque quer ter um relacionamento com a pessoa perdoada. O texto nos faz ver como, e no canto da cena, os escribas, de forma bastante similar, se colocam pela janela. O texto e o episódio diferem um pouco, porque no texto nós temos que eles estavam sentados, enquanto no episódio eles estão em pé à janela. Mas não é um grande caso. O importante é que o episódio e o texto estão de acordo quanto ao que eles pensavam. E é muito inteligente como o episódio mostra isso. O diretor podia muito bem colocar uma voz de plano de fundo para fazer ouvir os seus pensamentos. No entanto, quando Jesus se levanta e olha direta e seriamente para eles, dizendo exatamente o que eles pensavam, isso dá muito mais impacto à cena. Não representa exatamente o que aconteceu no Novo Testamento, mas é uma representação visível interessante. A resposta de Jesus mostra o quanto ele era sábio. O que é mais fácil? Dizer ao paralítico seus pecados estão perdoados ou dizer levante-se e tome o seu leite e ande? Jesus não estava comparando o que era mais difícil, perdoar pecados ou fazer o paralítico andar. Ele estava provocando os escribas na questão de dizer. O que é mais fácil dizer? É como o ditado, falar é fácil, o difícil é fazer. Os escribas e os fariseus diziam muitas coisas e através delas colocavam um fardo pesado nas pessoas. Eles faziam belas orações que constrangiam os outros. Eles diziam quem eram justos e quem eram os injustos, mas seus corações estavam longe de Deus, ainda que eles estivessem numa janela e a poucos metros dele. O verso 10 desenvolve o argumento de Jesus e faz o texto brilhar e os escribas se chocarem. Isso tudo era para que eles soubessem do poder do Filho do Homem. Eles conheciam de cor as escrituras, mas não conheciam o poder do Filho. Esse é um termo que vem de Daniel, que fala da encarnação de Jesus, mas também da profecia do Messias. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como o Filho do Homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Jesus é chamado Filho do Homem, não apenas porque encarnou. Filho do Homem é um termo messiânico para falar da autoridade do Messias, do seu poder sobre toda a terra, todos os reinos, o poder para perdoar pecados com o poder de sua palavra e pela mesma palavra fazer um paralítico andar. Assim, não tem como não se emocionar. Aqueles homens que vieram para tentar andar agora podiam caminhar até os portões do reino que Jesus veio inaugurar. Aquele homem que creu, foi salvo e saiu andando, ele só queria andar, mas Jesus o fez caminhar pelo caminho da verdade e da vida. O paralítico sem nome abraça Jesus e em câmera lenta caminha pelo que antes era impossível para ele. Não dava para passar pela multidão, mas agora ele obtém o perdão para a salvação, que era muito mais impossível. Mais do que doenças e limitações físicas, Cristo tem o poder de perdoar pecados. Para ele é tão fácil perdoar um pecado quanto fazer um aleijado se levantar, fazer um leproso ficar curado, um endemoniado ficar liberto, um pescador arrogante se transformar num pescador de homens. Aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Basta crer nele, creia nele, ande em seus caminhos, porque eles conduzem à vida eterna. Não seja duro do coração como os fariseus, mas desesperadamente vá até ele e encontre o perdão que finalmente nos deixa de pé. Eu sou o pastor Iago Martins e esse é o Mundo Cópia, o programa aqui do 2 Dedos de Teologia, onde a gente traz algum tipo de meditação sobre algum elemento do cinema e das mídias. Com The Chosen, obviamente fica muito mais fácil. A gente tem vídeo toda segunda, quarta e sexta-feira, sempre às 10 horas da manhã. Então se inscreve no canal para ficar sabendo sempre que houver vídeo novo. Um cheiro no seu cangote e até a próxima.